nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta de longo alcance. Mauro Cepansky. Genial, professor. Parabéns pelo conteúdo. Poderia falar sobre a relação entre Lacan e a filosofia hegeliana. E também sobre o problema da consciência. Pedro Luiz. Aí, Cristian, manda uma palhinha sobre a dialética em Hegel e Lacan. Tudo certo, Pedro. Léo Toledo, grande professor Dunker, por favor, fazer um vídeo a respeito dos conceitos hegelianos na obra de Lacan. Bom, o mínimo que eu posso dizer é que esse vai ser um vídeo um pouco mais longo, né? Hegel é um dos autores mais importantes para o ensino do Lacan, não só no começo, mas também e talvez principalmente ao seu final, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o Hegel, esse filósofo, nascido em 1770, faleceu em 1831, que tem, vamos dizer assim, uma filosofia baseada no idealismo alemão e na crítica ao entendimento que o Kant tinha, tanto de conhecimento quanto de ética. De forma aproximativa, a gente pode dizer assim, a principal crítica do Hegel é dizer assim, suas categorias, Kant, espaço, tempo, causalidade, modalidade, relação, que você coloca como transcendentais e condicionantes para todo conhecimento possível, suas categorias, elas têm um problema, elas estão fora da história. Seria preciso pensar essa condicionalidade das relações de conhecimento e das relações de ação ética com a história na história. Ou seja, seria preciso considerar que o espírito, né, já introduzindo um conceito hegeliano, Geist, né, e ele se dá historicamente. E ele produz, a cada momento, figuras, formas da consciência na sua relação com os objetos, que se transformam pela incorporação da sua própria historicidade. Bom, isso é um programa, né, isso é um programa que vai colocar, então, no seu centro uma renovação do entendimento que é o sujeito. No fundo, aí voltando do Kant para o Descartes. Então, o Hegel fará essa pergunta, né? Como é possível e quais são as condições pelas quais não só os objetos, mas o mundo se apresente a mim tal e qual? Isso vai implicar desdobrar a consciência e transformar a consciência não num ponto fixo, um ponto de observação, né, inerte, mais ou menos como a gente tem no Descartes, de penso, logo existo, mas pensar a consciência como um movimento, como uma Bewegung, né? Então, onde a gente tem primeiramente a consciência para si, de um determinado objeto ou estado do mundo, e depois a consciência em si, que é basicamente o quê? Consciência sobre a consciência. Então, para Hegel, o sujeito será um movimento, será algo no tempo, a consciência será algo que envolve, portanto, uma certa desidentidade em relação a si. Ao contrário de Kant, ao contrário de Descartes, que supõe a identidade primária do sujeito, toda a fenomenologia, e aí já entramos numa obra das mais importantes do Hegel, toda a fenomenologia do espírito, é um trajeto para mostrar a reconciliação da consciência, portanto, uma consciência dividida. Isso vai interessar sumamente ao Lacan, né? Porque ele tem um diagnóstico de que faltaria à psicanálise uma boa teoria do sujeito. A teoria do sujeito presente em Introdução ao Narcisismo confundiria o sujeito epistêmico com o sujeito psicológico, confundiria as diferentes formas da consciência em si e para si. Por isso, ele tem como programa trazer e implantar na psicanálise essa própria noção, que é a noção de sujeito. Vocês vão dizer, curioso, porque a noção de sujeito, então, é uma adaptação do que em Hegel aparece como Bewusstsein, como consciência. É exatamente isso que o Lacan está fazendo. Ele está se perguntando que sujeito é esse para essa hipótese levantada por Freud, que é a hipótese do inconsciente. Ou seja, se há inconsciente, qual sujeito lhe cabe? O sujeito cartesiano, o sujeito kantiano, o eu psicológico, a pessoa, o indivíduo? Vai dizer, não.
um sujeito como Hegel o pensou. Uma primeira influência hegeliana no Lacan vai se dar por um epistemólogo polonês chamado Emil Meyerson, que era um crítico do positivismo e que dizia o seguinte: olha, há um problema de base na ciência positiva, que é a sua crença excessiva na identidade das coisas, né? Na tradução perfeita das coisas. Por exemplo, na tradução de equivalência perfeita entre o que se dá no laboratório e o que se dá na natureza. O que se dá em uma situação controlada, né, onde a gente mexe as variáveis, e numa situação que é um mundo real, repleto de interações. Ele diz, o positivista, ele rouba nos números, porque ele diz assim, esta relação é uma relação perfeita. Ela não é perfeita do ponto de vista empírico, ela é só perfeita do ponto de vista do conceito. E com isso ele diz, precisamos de uma ciência que esteja à altura, né, que não coloque a identidade assim dada a priori nos fenômenos, mas que explique e compreenda a sua própria produção. Ou seja, ele vai chamar isso de a ciência do real. O programa vai aparecer no Lacan, vai dizer, esta ciência do real teria que ser então uma ciência que comporta a divisão do sujeito e comporta a sua própria temporalidade e que comporta a produção histórica desse saber, dessa alienação nesse saber, é um tema lá no Lacan, de tal maneira que nós vamos fazer jus, né, vamos entregar algo menos, algo mais rigoroso do que a ciência atualmente disponível, que parte dessa ideia de que A igual a A, e então você vai traduzindo, e não do conceito, né, que compreende as suas diferenças, o conceito, no sentido hegeliano de conceito. Lacan vai achar essa ideia interessante, vai querer trazê-la para a psicanálise. O segundo autor que o Lacan entra em contato e recebe uma influência do Hegel é o Politzer, né? George Politzer, esse húngaro que morre em campos de concentração, que tinha um programa muito interessante, que era um programa de avaliação crítica das psicologias. Ele dizia, a maior parte das psicologias, ideologia pura. A maior parte das psicologias é uma teoria kantiana, né? Voltamos aí ao Kant e Hegel, sobre as faculdades mentais. Memória, atenção, pensamento, linguagem. E daí você estuda essas coisas, daí você junta isso num esquematismo, né? num eu esquematizador. O Politzer diz, não pode ser assim, isso é psicologia abstrata, isso é psicologia acadêmica. E analisa as diferentes psicologias e diz, olha, o Freud tem aqui uma potencialidade para fazer uma psicologia concreta. Mas aonde? Na prática que ele inventou da interpretação de sonhos. Na prática que ele inventou de escuta e de reconstrução de narrativas partidas que aparecem em associação com o sujeito. Na ideia de que a gente deve pensar a experiência psíquica ao modo de um drama, ao modo do teatro. Não atomizando os personagens, mas entendendo a trama entre eles. Bom, eu sou dialética, né? Isso é uma crítica epistemológica, que o Lacan vai dizer, ok, então vai que a psicanálise possa vir a ser essa psicologia concreta, né? Muito bom. O terceiro autor que influencia o Lacan na sua chegada ao Hegel é o Alexander Koyré. Koyré que vai ter uma influência sobre o Kuhn, né? Estruturas e funções científicas, o Koyré que inaugura ou dá continuidade para a chamada epistemologia historicista francesa. O Koyré tem 3 textos muito interessantes, traduzidos os 3 ao português, sobre a chegada do pensamento alemão e a chegada do Hegel na França. Primeiro é um texto de 1931 chamado Notas sobre a língua e a terminologia de Hegel. E aqui a gente vai encontrar uma surpreendente afinidade entre Lacan e Hegel, porque nesse artigo o Koyré diz o seguinte, olha, o Hegel inventou um outro alemão. Ele dizia, não existem termos filosóficos, existe um uso filosófico da língua. E a gente pode pegar na língua um certo saber que ela exprime o momento do conceito. Então, as diferentes trocadilhos que o Hegel faz, né? Meinung. Meinung em alemão é opinião.
e tem dentro de si o radical mine, que quer dizer meu. Não é óbvio que a opinião tem que ser assim, minha, sua, de cada um? Isso está na palavra. Por exemplo, Erinnerung, né? Quer dizer, lembrança, memória. Fica óbvio que isso tem que ver com lembrar, né? Mas com interiorizar. Inner, né? Inner é o interior, o dentro. Está na palavra. Então, para você pensar o conceito, você precisa jogar com a palavra. Não é isso que o Lacan faz de ponta a ponta? Não é isso que torna o Lacan, para alguns, ilegível, difícil de entender? Por que ele bagunça tanto? Ele faz tantos jogos assim de etimologias retóricas. E ele, por exemplo, quando ele inventa, né, a noção de la langue, ele vai dizer o grande dicionário Lalande, mas em vez de Lalande, sai la langue. Ele diz, aqui tem um novo entendimento da linguagem ligado aos afetos primários, ligado às relações iniciais que a consciência tem antes, vamos dizer assim, do significante. Bom, mas qualquer um que vá falar das relações entre Hegel e Lacan vai assinalar os cursos que o Lacan seguiu com Kojève. Né? Kojève, esse imigrante russo que vai dar cursos para toda uma geração de filósofos franceses, né? Vai ter uma leitura muito peculiar do Hegel. Ele vai transformar o Hegel num tipo de antropologia. Vai transformar e focar as suas observações sobre a fenomenologia do espírito e sobre, assim, 2 capítulos importantes. É o prefácio e o capítulo 4, também conhecido como a dialética do senhor e do escravo. Por quê? Porque o Kojève vai dizer assim, aqui o que o Hegel está fazendo é uma teoria da formação do indivíduo. Uma teoria que é, portanto, contemporânea, é um momento, né, da consciência, né, da história da consciência e suas contradições, em que a gente chega na modernidade. E na modernidade, o que ela deixa para trás, né, do ponto de vista da consciência, a ideia de que há escravidão. O senhor e o escravo se tornam um confronto histórico. Né? Entre o passado e o futuro, entre o passado e o presente. Nesse combate se dá então uma luta, que no entender do Kojève é uma luta de reconhecimento, é uma luta de prestígio, para saber, vamos dizer assim, quem reconhece quem e em que termos. Dentro dessa batalha, um mestre ou o senhor, né, diz assim, eu suporto ser o Senhor e, portanto, objeto do seu ódio e, portanto, que eu posso ser morto por ser Senhor. E você é escravo, não porque você nasceu escravo, não porque alguém te forçou a isso, você foi aprisionado numa guerra. Não, você é escravo porque você teme a morte, porque você age preservando a si mesmo. Então, o mestre governa o escravo como o escravo governa a natureza. Então tá sendo explicado aí o que a gênese da alienação moderna da consciência, em que somos livres, mas para vender nossa força de trabalho. Somos livres, mas somos aquilo que o olhar do outro nos reconhece. Somos em confronto e luta por reconhecimento. O que o Kojève vai acrescentar aí? Ele vai dizer assim, esta luta ela põe no seu centro uma coisa que é nova, tá? Que é a definição do desejo. Isso Lacan vai pegar e transportar para a psicanálise. O Kojève diz, o desejo é o desejo de reconhecimento, o desejo, portanto, é o desejo de possuir o desejo do outro. Essa tensão, portanto, vai se transportar para uma renovação da noção freudiana de desejo. Não mais o Wunsch, não mais o voto, não mais eu quero isso e aquilo, como Freud falava do desejo da interpretação dos sonhos, mas um processo que tem uma unidade. Então não vamos mais falar apenas de desejos particulares, né, mais insistentes ou mais fortes, a gente vai falar num substantivo, né, o desejo. A unidade dos desejos. Isso vai, então, levar o Lacan a pensar o desejo a partir da noção de alienação. Né? Veja só o que ele está trazendo, né, da filosofia, está trazendo do Hegel. Então,
o imaginário é alienação, o narcisismo é alienação, a loucura é alienação, a identificação é alienação. Todos esses tópicos, então, podem ser trançados como um momento em que a consciência se engana. Ela acha que ela deseja um objeto. E nesse objeto ela se aliena. Mas, na verdade, ela só deseja esse objeto, na verdade ela demanda esse objeto, porque esse objeto é objeto do desejo de um outro. Chegamos aí na entrada dessa categoria tão importante que é o outro, o grande outro, de onde o Lacan tirou isso, né? Diz, esse outro é o outro da consciência, é a posição vindoura da consciência, esse outro é o lugar onde a consciência se aliena e do qual ela pode se separar, né? Essa ideia também está lá no Hegel, né? O movimento é esse, eu me alieno e me separo, eu me alieno e me separo. O Lacan vai pegar isso e dizer, o outro é o tesouro dos significantes, o outro é o lugar de onde eu recebo minha própria mensagem de maneira invertida, o outro é o discurso do inconsciente. Olha aí, ele conseguiu rearticular a partir de uma filosofia da consciência o inconsciente. O inconsciente é uma posição, é um lugar em relação ao sujeito. Há uma terceira e quarta influência no Lacan, que vai do Hegel, que vai vir com outro comentador chamado Jean Hippolyte. Jean Hippolyte faz uma tradução da Fenomenologia do Espírito, e essa tradução gênese e estrutura da Fenomenologia do Espírito, e ela traz algo novo. Ela diz assim, olha, a essência da dialética, tudo bem, é a contradição, mas para a gente entender a contradição, é preciso entender uma espécie de gramática de negações, em que a consciência ela se nega como tal e se afirma em outro lugar. Bom, o Hippolyte vem ao seminário Lacan, eles juntos leem o texto do Freud 25, chamado A Negação, de Ferneynon, e começam a notar que os processos descritos pelo Hegel são muito similares aos processos descritos pelo Freud. A começar por, essa não é a minha mãe, no meu sonho. Mas também processos de Verkehrung, né, de inversão, que o Freud usou a mesma palavra para falar em inversão pulsional. Processos de Umschlagen, né? Inversão ao contrário, que a gente também vai encontrar na reflexão freudiana sobre o amor. Processos de Aufheben. E aí a palavra é a mesma. Aí a palavra que a gente pode traduzir assim por superação dialética, né? Ou como superação e conservação, ela aparece no Hegel, né? Às vezes para sintetizar o seu pensamento, né? Uma das palavras-chave mais importantes é no Freud. O que acontece quando a gente lembra, associa, revive os afetos em transferência, reconhece os desejos e acontece uma superação do recalcado. A palavra que o Freud usa é Aufheben, a mesma palavra. Ou seja, o Lacan saca que é possível rever toda a teoria das defesas no Freud a partir da dialética hegeliana. E é isso que ele faz quando ele vai dizer a neurose se caracteriza pela negação no simbólico e retorno no simbólico. É o sintoma. A perversão se caracteriza pela negação no simbólico e retorno no imaginário. É o fetiche. E a psicose se caracteriza por uma não negação, uma patologia da negação, uma negação diferente, uma Verwerfung, em que o retorno se dá no real. Vocês vão dizer, mas de onde que o Lacan está tirando esses conceitos imaginário, simbólico e real? É do Hegel, né? A ciência do real, a ideia do real é uma ideia hegeliana. A gente tem a Fenomenologia do Espírito, 1807, e a gente tem a Ciência da Lógica, os 3 volumes, onde o Hegel vai tentar descrever minuciosamente essa lógica tão intrincada das negações. O Lacan pega isso e diz, perfeito, perfeito. Então agora eu não estou só trabalhando com a duplicação da consciência, mas eu estou entrando no plano que é o plano hegeliano, em contraste com o de Kant, ontológico. As negações, elas possuem valor de produção. Elas não são apenas derrogação de objetos, né? Elas são produção de novas aparências, de novos objetos.
há uma dialética, isso o Kojève bloqueia, não quer saber disso, né? Há uma dialética da natureza, entre conceito e natureza, que o Meyerson tinha valorizado. Mas para o Kojève isso não funciona. O Lacan se dá conta disso depois, portanto, com o Hippolyte. Bom, mas aonde vai levar esse confronto, né? Lacan, Freud, Hegel, Kant? A ideia de que o próprio objeto, né, o objeto tal como o Freud o descreveu, ele não pode ser então pensado apenas com a lógica da coisa em si, Ding an sich, e o númeno, né, que vai gerar o número, númeno, que vai aparecer como fenômeno. Quer dizer, e esse dualismo tá equivocado. Por quê? Porque a gente, no objeto, tem algo que está lá e que se mostra na aparência, mas como uma espécie de deformação da aparência, como uma espécie de fracasso formativo da aparência. Isso vai levar, então, ao abandono do objeto em psicanálise aparentado ao objeto kantiano, né? Então, no espaço, no tempo e etc. E a emergência dessa noção tão lacaniana que é a de objeto a causa de desejo. Ou seja, para o Lacan era absolutamente necessário para pensar o objeto A o quê? Que a gente superasse a estética transcendental kantiana. O que é isso? Espaço-tempo, né? Espaço-tempo newtoniano. O Hegel me permite operar com categorias que são moventes do ponto de vista histórico. Ou seja, derrota fragorosa do Kant. Se o Kant tivesse certo, a gente teria só essa forma de pensar o espaço e o tempo. Mas depois do Newton veio Einstein, depois do Einstein veio Schrödinger, depois Schrödinger... ou seja, há uma transformação do nosso entendimento do que é o tempo e modificação da sua relação com o espaço. Bom, essa dialética, então, vai levar o Lacan a enunciar esse é o seu segundo programa, na conversa com Hegel. O primeiro é introduzir a noção do sujeito, o segundo é demonstrar que a experiência psicanalítica, ou seja, o tratamento, o encontro analisante e analista, é uma experiência dialética. Ou seja, ele tem um começo e tem um fim. Ou seja, há nesse processo um conjunto de solução de ilusões, de atravessamento de identificações, que ao final ele nomeia então como travessia do fantasma. Quando a gente olha para o Lacan mais avançado, muitos vão dizer assim, aqui não tem mais Hegel, aqui ele superou o Hegel porque ele superou o problema da intersubjetividade. A leitura do Lacan, do Hegel, vai além do entendimento de duas consciências que se reconhecem mutuamente. Aliás, esse é um ponto que ele não cessa de insistir. Não há duas consciências, só há uma consciência. Assim como no tratamento, só há um sujeito, e esse sujeito é analisante. Bom, mas a gente vai, então, olhar para a teoria dos quatro discursos e o que o Lacan, como o Lacan começa essa teoria, dizer, vamos voltar ao Hegel. O senhor de um lado, o escravo do outro. As relações sociais, elas são derivadas e dedutíveis desse esquema. Mas agora, a importância não está só no reconhecimento, quem é que vai reconhecer quem como, mas como que há nesta operação uma extração de gozo. Então aqui é Hegel com Marx. Finalmente, e de forma mais radical, a gente poderia notar a presença do Hegel na teoria da sexuação, onde o que vai ser ali questionado é o conceito mesmo de universal. Universal na sua relação com exceção é um tipo de conceito, é um conceito de conceito. Mas há outro conceito de conceito que deriva da relação entre a formação e a dissolução do conceito. Conceitos se dissolvem, conceitos não se formam propriamente como conceitos. Então aí a gente tem os dois lados, né, lado homem, lado mulher, da sexuação, referidos a uma experiência que está cada vez então mais próxima do real, entendido como o quê? Como fracasso de simbolização, como impossível de ser pensado, como o não dialetizável. Isso também é uma leitura possível do próprio Hegel. Né? Tá aí o Adorno com a sua dialética negativa para mostrar assim versões heterodoxas de leitura desse texto. Bom, afinal e a cabo, né, a gente teria que dizer o real, o simbólico e o imaginário, que relação eles têm entre si?
É uma relação de oposição simples, de oposição dupla, é uma relação de articulação e de exterioridade, cada um com suas propriedades, né? O buraco, a inconsistência, a existência. Ou seja, há toda uma discussão ali sobre a diferença entre o ser, a substância, o universal, o conceito e como isso se trança, né, numa unidade de experiência e aparece como uma unidade de experiência. A gente pode discutir, mas real, simbólico e imaginário correspondem à dialética fundamental na obra de Lacan. Então, quando ele fala no pai simbólico, pai imaginário, nas operações de falta, da castração, ele está sempre pensando dialeticamente. Espero ter, então, introduzido a vocês o universo contido nas relações entre Hegel e Lacan. Recomendo para quem quiser se aprofundar nesse assunto o trabalho do meu amigo Vladimir Safatli, A Paixão no Negativo, onde ele refaz isso. Então aqui as indicações de outros aportes, né? E, bom, dialéticos unidos. Cliquem no Acheron Tamovebo, porque se você não alcança os céus, voltar-se-á para os infernos, produzindo um outro momento da consciência, ou um momento de separação do sujeito. É isso aí.